Fala, Lucas do Bando, belezinha com vocês? Mais um pré-jogo aí do Lucas do Bando aqui falando do Coringão, né? Já já às 18h30 tem lá em Limeira, né? No Limeirão, Inter de Limeira e Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2023, né? Bom, vamos falar um pouquinho aí desse pré-jogo, né? O que tem pra falar do Corinthians aí, da Inter, o retrospecto das duas equipes, né? Enfim, a Inter de Limeira é um clube pequeno, né? Mas é um time tradicional, tá? De São Paulo. É de 1913, né? Já foi campeão paulista em 86. É um dos poucos times do interior de São Paulo, né? Que foram campeões paulista, né? Que geralmente fica com um dos quatro grandes de São Paulo, né? Então a Inter, eu acho que deve ter sido a primeira que venceu um título dessa magnitude, né? Lá em 86, se não me engano, foi contra o próprio Palmeiras, né? Enfim, a Inter aí, deixa eu só ver aqui quais são os últimos resultados da Inter no Campeonato Paulista. Mas a Inter de Limeira, ó, a primeira rodada perdeu em casa, no mesmo Limeirão, né, pro São Bernardo, por 3-0. E na segunda rodada, a Inter, ó, venceu fora de casa o Mirassol por 1-0, né? O Mirassol que é uma boa equipe, né? A Inter tá na Série D do Campeonato Brasileiro, né? O técnico deles é o Pintado, né? Então me parece que uma equipe aqui que, enfim, pode dar trabalho, né? Porque o Mirassol é uma boa equipe, tá na Série B do Brasileirão, né? Mas que começou mal em seus domínios, né? Então eu não sei qual que é a dificuldade deles, talvez de impor o jogo, então, sei lá, no contra-ataque estão jogando melhor. E acredito que o Corinthians vá mandar na partida, né? Então acho que é um bom posicionamento para eles, né? Então deve ser uma equipe que vai ser perigosa nessa partida, né? Mas enfim, o Coringão tá em evolução aí, né? Começou muito mal contra o Bragantino, né? E depois conseguiu uma boa vitória contra o Água Santa. Aí eu acho que tá tentando provar, né, que pode ter uma sequência, que pode estar em evolução. E eu acho que uma vitória fora de casa pode dar essa moral, né? Até pra gente ver, né? Ano passado o Corinthians não teve muitos resultados interessantes fora de casa, né? Eu acho que essa equipe ainda deve isso, né? Então, não sei, né? Acredito que com essa terceira rodada em evolução com os jogadores, o Corinthians possa se sair melhor em território de visitante, né, mano? Historicamente, as duas equipes se enfrentaram 36 vezes, né? Com uma boa vantagem do Corinthians, né? Com 20 vitórias, tem 6 derrotas e 10 derrotas. Não, com 6 empates e 10 derrotas, né? 20 vitórias pro lado do Corinthians, 10 pro lado deles, né? E mais 6 empates, né? Os últimos jogos entre os dois, cara, teve um no Paulistão de 2020, tá? Essas duas últimas partidas entre Corinthians e Inter de Limeira. O Corinthians perdeu em casa esse jogo pra Inter por 1-0, né? Eu tava nesse jogo. Foi um dos últimos jogos antes de dar a pandemia, tá? Foi uma semana antes, acredito, da partida contra o Guarani do Paraguai. Aquela equipe do Thiago Nunes, né? Tinha o Luan no time ainda. O Corinthians jogou com o time reserva aquela partida e acabou perdendo por 1-0. E a outra partida, né, mais recente de todas, essa já na pandemia já, né, foi aquele Corinthians 4, Inter de Limeira 1, né? Tava com o Mancini já, o Mancini tinha acabado de lançar a linha de 3, né? A gente acabou perdendo na próxima fase pro Palmeiras, na semifinal, né? Mas nas quartas ali a gente acabou eliminando a Inter de Limeira. Teve gol de zagueiro aquele jogo, né? Saiu o gol do Fagner, saiu o gol do Raul, se eu não me engano. O Gemerson marcou dois. Então foi uma partida bem diferente do Corinthians aquele jogo, né? Em 2022 elas não se encararam, não tenho certeza, mas acredito que é porque a Inter de Limeira estava no grupo do Corinthians, né? E acabou não se classificando, depois eu confirmo aqui, mas acredito que tenha sido isso. Mas enfim, a última partida entre os dois foi em 2021, né? Falando um pouquinho do Corinthians, cara, já saiu a lista de relacionados da partida. Vão ir os goleiros Carlos, Cássio e Matheus Donelli. Acredito que o Cássio deva ser titular, né? Os laterais esquerdos, né? Fábio Santos e Matheus Bidu. E os laterais direitos, Ramos e o Fagner, né? Eu acredito que tanto o Fábio Santos e o Fagner, eu acho que eles vão ser poupados para essa partida. Até depois eu vou passar aqui o que eu acho que vai pro jogo. Mas eu acho que o Lázaro vai iniciar com o Matheus Bidu e com o Rafael Ramos. Por quê, tá? Por que vai ter esse rodízio, talvez, né? Na próxima semana a gente encara o Guarani na terça-feira. E depois a gente encara o São Paulo no Morumbi. Acho que no fim de semana, ou no sábado ou no domingo, né? Então, como vai ter um bom período, né, de um jogo pro outro, de jogar só na terça e depois do fim de semana, eu acho que vão ser poupados agora alguns jogadores mais experientes, até pelo calor do interior de São Paulo, né? E aí, como jogar à noite contra o Guarani, na terça-feira em São Paulo, né, na Neoquímica Arena,
eu acho que o Lázaro vai querer dar essa continuidade de 2 jogos seguidos, né? Agora dar uma descansada. Eu acho, tá? Enfim, os zagueiros que vão pra partida também Balbuena, Bruno Mendes e Gil. E os meninos da base, Caetano e Murilo, né? O Caetano nem tão da base assim, né? Como eu disse, estava de empréstimo no Goiás, acho que ano passado, né? Agora reintegrou a equipe. Mas o Murilo é da base e base mesmo. Os meio-campistas, né? Os volantes, Cantígio, Duqueiroz e Rony. O Maicon e o Fausto estão fora, né? O Maicon vai fazer um trabalho especial aí para recondicionamento físico, né? O Maicon jogou contra o Bragantino e também jogou contra o Água Santa, né? Contra o Água Santa ele saiu rapidinho no segundo tempo. E contra o Bragantino, se não me engano, ele jogou a partida toda, né? Então, como ele não tá 100% ainda, acho que os caras estão dando uma segurada nele aí, né? E o Fausto tá machucado ainda, né? Machucou o tornozelo lá em Bragança Paulista, né? Não sei quando é que ele volta, mas claro que é uma coisa leve, né? Acredito que eles estão trabalhando ele pro clássico contra o São Paulo, né? E os meias, né? Matheus Araújo, Renato Augusto e Juliano, né? O Matheus Araújo da base aí, o Renato e o Juliano, vocês já sabem também, né? E os atacantes, né? Os pontas, Adson, Roger Guedes, Wesley e Romero, né? E os centroavantes, Arthur Souza, Júnior Moraes e Yuri Alberto, né? Como o Corinthians deve ir pra essa partida? Como eu falei pra vocês, acho que vai ter essas pequenas mudanças aí. Então acho que deve ser Cássio no gol. Na lateral direita, acredito que o Lázaro vai dar uma oportunidade pro Ramos. Eu acho que a zaga volta a ser com o Gil. Acho que o Balbuena agora descansa. Deve ser Bruno Mendes e Gil. E na esquerda, o Matheus Bidu. Acredito eu, tá? Eu acho que ele vai dar um descanso aí pros laterais mais experientes, Fagner e titulares, né? Fagner e Fábio Santos, né? Eu acho que o meio-campo aí, o Duqueiroz acho que ele vai jogar ainda, tá? Aí tem que ver se ele vai continuar focando no 4-4-2. Se ele continuar focando no 4-4-2, eu acho que ele vai jogar ali com o Adson, né? Com o Juliano. Aí eu acho que Rony e Cantígio ou Rony e Duqueiroz, algo do tipo. E a dupla de atacantes, né? Deve ser Roger Guedes e Yuri Alberto mesmo. Acho que o Roger não vai esquipar essa partida, né? Ele vai jogar. O Yuri ele sentiu algumas dores ainda no tornozelo, né? Ele tá relacionado, mas eu não sei se ele começa o jogo ou se ele joga a partida toda. Capaz ele dar uma segurada também. Mas a princípio acho que ele inicia, tá? Senão acho que joga o Júnior Moraes no lugar do Yuri Alberto. Então não faz de... Acho que vai dar uma poupada nesse time aí, tá, galera? Por causa da partida fora de casa, né? Enfim. Meu palpite aí é 1-0 Corinthians, tá? Acho que vai ser uma partida dura aí, um pouco difícil. Deve ser uma partida ruim de assistir, tá? Recomendo que vocês já vão assistir pensando o pior, tá? Não deve ser uma partida muito boa não, até pelo calor lá de Limeira, né? Mas acho que o Corinthians acaba saindo com esse 1-0, que seria também importantíssimo, né? Dar uma moral também pros jogadores, né? Uma sequência de vitórias cairia muito bem para a equipe do Corinthians, né? Enfim, loucos, é isso aí, mais ou menos aí esse pré-jogo do Corinthians. Acho que essas são as informações mais importantes, tá? A gente volta aí com a cobertura depois do pós-jogo, não sei se hoje, talvez amanhã, de Inter de Limeira e Corinthians. A partida vai passar no YouTube, tá? Pra quem não sabe onde vai passar, uma maneira gratuita aí de ver no YouTube, vai passar de grátis lá, beleza, fiel? É isso. Dito isso, se inscreva no canal, deixa o like aí no vídeo, você vai saber qual que é o procedimento, né? E vai Corinthians.